Bom dia, pessoal. O Sindicato dos Odontologistas do Estado do Rio Grande do Norte está aqui no Departamento de Odontologia da UFRN para conversarmos um pouco com a professora Érica Silveira, professora do Departamento de Odontologia, e falarmos um pouquinho sobre o Julho Verde, o mês da conscientização para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Seja muito bem-vinda, professora. Desde já, queria agradecer à professora pela sua disponibilidade e vamos falar um pouquinho agora sobre esse assunto tão importante para a categoria e para a população em geral, né? Seja bem-vinda, professora. Professora, o Julho Verde, ele alerta sobre o câncer de cabeça e pescoço. Dentro disso, qual a importância do dentista na prevenção e no diagnóstico desse câncer? Então, olá pessoal, desde já eu agradeço aí e parabenizo a Soerne por essa iniciativa de estar falando desse assunto tão importante, né? Então, o câncer de boca dentro do câncer de cabeça e pescoço representa mais de 50% dos casos. Então, nós dentistas temos um papel essencial no diagnóstico precoce, né? Principalmente os dentistas da atenção primária, que são os principais profissionais que entram em contato a primeira vez com o paciente e que têm a possibilidade de fazer a identificação de lesões suspeitas de câncer. Ótimo, professora. Existe uma ideia de que quem fuma é quem está propenso a esse tipo de câncer. A senhora, isso é um mito? O que é que a senhora pode dizer sobre isso? O principal tipo de câncer de boca, que é o carcinoma epidermoide, ele tem fatores de risco muito bem estabelecidos e, de fato, o fumo, o hábito de fumar é o principal fator de risco, mas não é o único. Então, não é só quem fuma, né? Então, além do fumo, quem bebe, né? Hoje o álcool é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um fator iniciador do câncer de boca. Mas, além disso, tem outro fator muito importante que é a exposição à radiação solar, que é um importante fator de risco para o carcinoma de lábio, né? Então, é, para o câncer de boca intraoral em si, fumo, álcool, exposição à radiação solar, e além disso existem vários outros fatores, por exemplo, status nutricional, quer dizer, estilo de vida, dieta, condições socioeconômicas, né? E a higiene bucal vem agora como um fator que favorece a progressão do câncer de boca. Professora, no caso, para o cirurgião dentista que está na APS, que está na clínica básica, qual seria aquelas lesões que a senhora considera mais importantes de serem avaliadas como lesões iniciais para o câncer de boca? Essa é uma excelente pergunta, porque o diagnóstico do câncer de boca, ele não é difícil. Identificar uma lesão com câncer de boca já em estágio avançado não é difícil. São grandes lesões tumorais, que esse é o problema, mas o ideal é que o dentista ele faça o diagnóstico de lesões iniciais, como você colocou, de lesões que ainda não são câncer de boca e que podem se transformar em câncer de boca. Que lesões são essas, né? Desde placas brancas, que não são removíveis com a gaze ou com a espátula de madeira, lesões vermelhas, lesões ulceradas, com bordas endurecidas, geralmente indolores, que não cicatrizam em 15 dias, aumentos de volumes. E existem ainda aquelas lesões que a gente nem imagina que pode ser um câncer de boca, por exemplo, dentes amolecidos que não estão associados aí à doença periodontal. Então, às vezes, essas lesões, elas ainda não são câncer de boca, são chamadas desordens potencialmente malignas, são lesões que podem se transformar nesse estágio. O ideal é fazer o diagnóstico e o dentista pode tratar antes dele ser um câncer de boca. Mas também essas são as manifestações iniciais do próprio câncer de boca. Então, a partir do momento que se suspeita, que faz a biópsia, que o dentista responsável recebe o diagnóstico de carcinoma epidermoide, aí o paciente já deve ser encaminhado para tratamento por um médico de cabeça e pescoço. Muito bom, professora. Professora, uma das situações que hoje em dia se fala muito é na teleodontologia.
E uma das vertentes em que isso ocorre é o autoexame do paciente sob a orientação do profissional cirurgião dentista. O autoexame tem realmente uma significativa função dentro desse rastreio diagnóstico? Qual é a opinião da senhora? Primeiro, em relação à teleodontologia, né, que tem sido aí uma iniciativa importante do Ministério da Saúde, de implantar a comunicação por fotos entre dentistas da atenção primária e profissionais especializados para tirar dúvida, né? Isso ainda está sendo implantado aqui no Rio Grande do Norte. Em relação ao autoexame de boca, é uma ferramenta muito importante no rastreio, porque o próprio paciente ele pode se examinar, mas ele precisa ser instruído a isso, né? Então, o dentista da atenção primária pode instruir seus pacientes a sempre estar se olhando na frente do espelho, lavando as mãos previamente, olhando para os lábios, para a bochecha, para as línguas, procurando justamente essas alterações. Teoricamente, eu vou falar de forma coloquial, coisas que são diferentes do que está na boca, tecidos diferentes, tipo placa branca, mancha vermelha, caroço, manchas enegrecidas. Então, dessa forma, o dentista ele pode instruir que seus pacientes façam isso com frequência de frente para o espelho e instruir que se ele encontrar o próprio paciente alguma alteração dessa, volte para a unidade de saúde e procure o profissional responsável para fazer o exame mais detalhado e o encaminhamento devido. Professor, e a prótese? Ela também tem uma função, as próteses mal adaptadas também têm uma influência nessa questão do câncer de boca? É uma excelente pergunta, né? Na verdade, as próteses mal adaptadas em si, elas não causam o câncer de boca, mas elas são fatores irritantes crônicos que podem sim potencializar uma lesão que já está em desenvolvimento. E a própria resposta inflamatória que é gerada devido ao atrito da prótese com o tecido da mucosa, ela constitui um fator que potencializa sim a progressão de um câncer de boca. E ainda, a prótese ela pode esconder um câncer de boca. Então, nem toda mancha vermelha que fica embaixo de uma prótese, ou nem toda área branca que está próxima a um grampo é uma lesão traumática. Então, a mancha vermelha que pode estar embaixo de uma prótese pode ser uma eritroplasia, que é uma lesão potencialmente maligna. Uma mancha branca ou uma placa branca que está próxima ao grampo pode não ser uma ceratose friccional, pode ser uma leucoplasia. Então, muito cuidado com essas lesões quando elas estão localizadas principalmente em borda lateral de língua e assoalho bucal. Outra situação que temos notado um crescimento muito grande é com a incidência do HPV. O que é que a senhora teria a dizer sobre essa questão? Sobre a questão também da prevenção dele? O HPV, papilomavírus humanos, é um vírus que está associado ao desenvolvimento do câncer de orofaringe. Para o câncer de boca, essa relação ela não é totalmente esclarecida, mas para o câncer de orofaringe, sim, faz parte da cabeça e pescoço, né? Então, já existem vacinas disponíveis aí no SUS, né? E que já foi visto que essas vacinas, além de atuarem na prevenção dos câncer de colo de útero, das lesões associadas a HPV no homem, elas também ajudam a prevenir contra o câncer de orofaringe. E o cirurgião dentista, ele também tem um papel importante até no auxílio no diagnóstico do câncer de orofaringe, porque mesmo a parte lá do palato mole, da garganta, ela às vezes não ser tão visível, mas o exame completo de cabeça e pescoço, relatos na anamnese do paciente, por exemplo, como dificuldade de engolir, a identificação de aumentos de volumes em nódulos em cabeça e pescoço podem sinalizar um tipo de câncer de cabeça e pescoço. E um deles é o de orofaringe, que realmente tem uma associação mais direta com a infecção pelo vírus HPV. Uma situação que tem sido muito notada ultimamente é o uso, principalmente por camadas mais jovens da população, de narguilés, cigarro eletrônico.
O que é que existe sobre isso na literatura, então, no meio científico, acerca da influência sobre o câncer bucal? Em relação ao uso dos cigarros eletrônicos, narguilé, né, não existe ainda uma associação direta, causa e efeito, com o câncer de boca em si, mas já existem associações e pesquisas que estão mostrando os efeitos que esses constituintes causam na mucosa oral. Então, presença de metabólitos parecidos com o do fumo e que esses metabólitos eles já estão associados ao câncer de boca. Então, a gente já tem inclusive pesquisas aqui feitas na UFRN, o professor Sérgio Moura já desenvolveu uma pesquisa onde ele já identificou que as células da boca de alunos e pacientes jovens que estão fumando, que estão usando vape, tem alterações citológicas importantes, que são alterações encontradas em lesões iniciais de câncer de boca. Então, o que é que a gente sabe? É que nós, enquanto profissionais de saúde, a gente deve alertar desde os jovens e aos usuários de que é um vício que está causando um dano direto na mucosa oral. Professora, quando o cirurgião dentista ele suspeita de uma lesão, ele avalia que essa lesão pode ser potencialmente maligna, qual é o fluxo que deve ser feito? Qual deve ser conduzido? E como é que funciona a rede aqui no Rio Grande do Norte? Como a senhora poderia explicar para a gente isso direitinho? Quando o dentista, na atenção primária, ele identificar uma lesão suspeita no paciente, duas possibilidades, né, principais. A primeira, ou encaminhar esse paciente para um centro de especialidade odontológica, vinculado aí a essa região, para que lá seja feita a biópsia. Se essa biópsia ela for feita no centro de especialidade odontológica, já existe, alguns profissionais já sabem que o espécime pode ser trazido diretamente para o nosso laboratório de patologia oral aqui da UFRN, que recebe essas peças por livre demanda, mas a peça tem que vir com uma ficha de biópsia, com os dados do paciente, com a hipótese e com uma ficha de SUS preenchida, deixada aqui em formal a 10%, e o profissional que executou a biópsia, ele pode vir deixar a peça, o paciente pode deixar, mas é ele quem vai conduzir aí o processo depois que recebeu o laudo. Ou, na atenção primária, o dentista pode encaminhar o paciente aqui para o nosso serviço de estomatologia da UFRN, que é um serviço também que recebe pacientes por livre demanda. Só precisa vir com a ficha de referência, porque a gente tem a noção do quando o paciente foi examinado, e, se for necessário, comprovada a hipótese de uma lesão suspeita de câncer de boca ou de desordem potencialmente maligna, a biópsia ela é conduzida aqui no nosso serviço de estomatologia e todas as peças elas são enviadas para o nosso próprio laboratório e nós, da equipe de estomatologia, a gente conduz o diagnóstico, né? Se for preciso acompanhar o paciente, remover o restante da lesão, a gente faz esse tratamento aqui no serviço de estomatologia, mas se o diagnóstico de câncer de boca ele é confirmado, a gente encaminha o paciente, se for de Natal, para o Hospital Luiz Antônio, ou se for um paciente do interior, o paciente retorna para a unidade de origem e lá, via regulação, ele é direcionado com o laudo de câncer de boca para tratamento no centro especializado, porque os pacientes com diagnóstico de câncer de boca, eles são tratados por médico de cabeça e pescoço e pela equipe de oncologia. Aqui no nosso estado, vinculada ao SUS, principalmente a Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer. Professora, nós temos visto na literatura, e através até de relatórios do INCA, Instituto Nacional do Câncer, que o câncer de boca tem aumentado. Qual é o erro que nós estamos cometendo enquanto cirurgiões dentistas? O que é que está acontecendo para esse número continuar aumentando? Pois é, infelizmente, as últimas publicações do Instituto Nacional do Câncer, com prevalência e previsão de frequência do câncer de boca para 2026, 2028, mostram um aumento na prevalência. E o grande problema é que cerca de 60% dos casos de câncer de boca é diagnosticado em estágio avançado. Então, onde há pouca possibilidade de cura,
né, mutilação do paciente, tratamento e alto índice de morbidade. Esse é o problema. E onde está o erro, né? Então, o erro pode estar desde o paciente que não conhece que o câncer de boca, o principal tipo de câncer de boca em estágio inicial, que é o carcinoma epidermoide, ele é assintomático. Então, às vezes, ele não procura um dentista ou um serviço especializado para diagnóstico porque desconhece ou porque não tem acesso, ou existe ainda uma outra possibilidade de erro e que é comum, é que esse paciente ele fica passando de profissional para profissional, às vezes outros profissionais de saúde até chegar no dentista, ou entre, infelizmente, dentistas que ainda não conhecem a doença, não lembram de alguns aspectos iniciais e que não sabem ainda o que fazer diante de uma lesão suspeita. Por isso esse momento está sendo muito importante e espero que essa mensagem chegue para muitos colegas, né? Que um simples exame de 90 segundos com espátula de madeira e gaze pode ajudar a salvar uma vida e a fazer um diagnóstico precoce do câncer de boca. Bom, professora, o Sindicato dos Odontologistas do Estado do Rio Grande do Norte tem que agradecer muito a senhora por esse esclarecimento. Foi realmente algo muito rico e eu acho que abrilhantará muito o nosso portfólio de vídeos, porque a sua capacidade já é bem conhecida, mas a gente sempre é preciso que ela seja bem utilizada, seja bem aproveitada. E então, queria agradecer, em nome do sindicato, a sua disponibilidade, sua atenção. E queria que a senhora deixasse uma mensagem final, uma palavra final para os nossos colegas cirurgiões dentistas, mas também para a população em geral, e que a gente tivesse realmente esse ensejo de que a estomatologia, que o diagnóstico oral, como era antigamente, e também a prevenção do câncer bucal seja ainda mais premente dentro da odontologia brasileira. Muito obrigado, professora. Então, eu que agradeço aí a oportunidade de estar nesse mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço, falando sobre esse assunto. Para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte sempre, e o Departamento de Odontologia, a gente sempre fica muito feliz em poder levar essa mensagem para a população, é nossa função enquanto instituição pública, né? Então, falando primeiro para a população, que quem estiver vendo aí essa entrevista, que diante de alguma alteração na sua boca, procure um dentista na atenção primária ou aqui na Faculdade de Odontologia. E para os colegas dentistas, a minha mensagem é que nós, né, somos os grandes responsáveis e os principais responsáveis pelo diagnóstico precoce do câncer de boca, e nós temos essa missão de examinar o paciente com todo o cuidado, não só pela queixa, buscando aí lesões suspeitas e ainda, né, um dia que o consultório tiver quebrado ou que não tiver, o rastreamento do câncer de boca é muito simples de ser feito, né, ele só precisa realmente de uma gaze, de um ambiente iluminado, de um abaixador de língua e de um exame de mucosa, que eu digo, dura menos de 90 segundos e pode ajudar a salvar uma vida e a fazer esse diagnóstico precoce. E aqui o nosso departamento de odontologia, nós somos porta aberta, tanto no serviço de estômago, que é um serviço de atenção secundária de referência no estado, para o diagnóstico de lesões suspeitas, totalmente SUS, como o nosso laboratório de patologia oral, um laboratório que tem mais de 50 anos, com patologistas orais experientes, emitindo diagnóstico de lesões suspeitas e de várias lesões de boca. Então, muito obrigada e nós estamos à disposição aí dos colegas dentistas, seja da atenção primária, secundária e também da população, né, diante de qualquer demanda. Muito obrigado mais uma vez à professora, agradecer a quem nos assistiu, dizer que esse é mais um vídeo que vai abrilhantar o nosso canal do YouTube e também no Instagram, e pedir a todos que sigam o SOERN no nosso canal do YouTube, no Instagram, para termos mais e mais conteúdo relevante para a nossa categoria e para a população em geral. Muito obrigado a todos e obrigado, professora.